E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nasserala. Vamos lá, mais um sábado, mais um vídeo aqui no canal. Vídeo esse escolhido numa enquete lá no meu Instagram. Pô, aproveita aí, me segue lá no Instagram. Aqui embaixo tem os meus contatos das minhas redes aqui fora do YouTube. Me segue lá que você vai poder votar e escolher os vídeos que eu costumo gravar aqui aos sábados, né? O escolhido foi um script para trabalhar uma proteção para negação de serviço, né? A gente vai ver que existem vários tipos de negação de serviço. Hoje a gente vai falar do SimFlood, né? Mas eu acho que isso aqui tem pano para as mangas e a gente vai poder ver outros scripts para outros tipos de ataque, né? Tava pensando já em gravar um pro Ping da Morte, né? Que é também um outro tipo de negação de serviço. Mas hoje é esse, cara. Hoje é o SimFlood, tá? Antes da gente falar disso aí, vamos lá, me ajuda, cara. Deixa um like aí no vídeo. Deixa um comentário. Se não for inscrito, pô, se inscreve. R$ 0 o custo para você estar recebendo esses conteúdos aí. Vamos lá. Vamos falar do SimFlood. Vamos lá, vamos lá, vamos conhecer aqui o problema de hoje, né? O problema de Shell Script que a gente vai resolver hoje nessa aula, cara, tá? Então hoje eu acho que eu vou fazer um pouco diferente das últimas aulas de Shell Script e eu vou meio que contextualizar a coisa, né? Já que a gente vai falar de negação de serviço, a gente vai ver que existem várias formas de fazer a negação de serviço, né? A gente vai falar aqui do SimFlood, né? Que é uma das formas mais conhecidas, como é que se comporta esse ataque, mas existem outras formas de fazer um servidor falhar por negação de serviço, tá? Vamos estudar aqui como é que faz para resolver. Vou explicar uma das abordagens aqui como é que faz e, claro, né, vamos para nossa máquina virtual, vamos para a prática, vamos testar esse negócio. Então, primeiro quero contextualizar vocês sobre o que são ataques de negação de serviço, né? Então, isso vem do inglês Denial of Service, né, como está escrito aí, né, que é negação de serviço, a tradução livre para isso, que é uma tentativa de fazer com que um recurso se torne indisponível, né? Então, o tripé da segurança da informação é dito confidencialidade, integridade e disponibilidade. Os ataques de negação de serviço visam afetar a disponibilidade, né? Tornando aquele serviço indisponível para o usuário legítimo, né? Então, o usuário malicioso se aproveita de alguma característica daquele serviço, né? No caso do SIM, ele se aproveita, digamos, de uma falha do processo de estabelecimento de conexão do TCP, né? O protocolo TCP estabelece conexão, já que ele é orientado à conexão. Então, nesse processo, o cara ali no three-way handshake, né, que é o processo de estabelecimento de conexão, ele burla, né, o procedimento de forma que o servidor aguarde uma resposta que nunca virá, né, fazendo com que ele vá abrindo portas e vá sobrecarregando a memória e os recursos desse servidor até um ponto que ele não consiga tratar requisições legítimas, né? Então esse é o ataque de negação de serviço por SimFlood, né? Vamos falar um pouco mais dele aqui, ó. Então, deixa eu pegar a canetinha, que eu gosto de dar aquela riscada, vocês sabem, né? Então, os ataques de negação de serviço podem ser direcionados a diversos tipos de servidores. Servidores web podem ser inundados, né? Inclusive, comentava esses dias com um colega de trabalho sobre a negação de serviço, entre aspas, benigna, né? Chamada de flash crowd, né? Não sei se alguém já ouviu falar esse termo, que é quando a quantidade de requisições a um servidor web, por exemplo, né? Servidor web, por exemplo, ela é não de forma maliciosa, mas por interesse num conteúdo específico, né? Fazendo com que o servidor negue serviço não por um ataque, mas pelo um comportamento legítimo de interesse de conteúdo. Mas vamos lá. Então, servidores web, sites, redes e até mesmo dispositivos individuais, né? Note que a gente fala da negação de serviço individual, que é conhecida como DOS, tá aqui o termo, né? DOS, mas existe o DDoS, né? Que é a negação de serviço distribuída. Vai ficar para um próximo vídeo, tá? Então, o objetivo principal de um ataque de negação de serviço é interromper ou sobrecarregar, né, de forma que, como eu falei no início, né, do tripé da segurança da informação, quando está relacionado à disponibilidade, ele afete a disponibilidade, né? Então, deixar indisponível, né, fazendo com que interrompa ou sobrecarregue, né? Interrompa no sentido da máquina travar, interromper, o serviço caia, ou sobrecarregar de modo que ele não consiga atender requisições legítimas, já que o servidor vai estar tão ocupado com requisições maliciosas que não vai conseguir responder a uma requisição legítima.
Então é isso, impedindo que ele funcione corretamente e forneça serviços aos usuários. Então aqui eu tenho o ataque simples de negação de serviço nessa imagem, né? Então eu tenho aqui um single system, né? Um atacante único, né? Um sistema simples. Ele está atacando aplicações ou recursos de um servidor aqui, né? Está atacando isso aí. Por isso que eu falei, existem várias formas de negação de serviço. Uma delas é o SymFlood, a gente vai poder falar em momentos posteriores, inclusive em outros scripts, de outros tipos de ataque, gente. Então aqui eu tenho o ataque à negação de serviço por SymFlood. Se eu não me engano, tem um vídeo, se eu não me engano não, tem sim, tem um vídeo aqui da série Redes para Concurso, onde eu abordo efetivamente como é que funciona o processo de estabelecimento de conexões. Vejam a playlist aí Redes para Concurso, que é uma playlist teórica, né? Onde eu trato alguns temas aí, como eles são abordados em questões de concurso. É uma playlist bem legal para quem quer se ambientizar com essa parte teórica, tá? E aproveita, né? Se fizer um concurso na área de rede, alguma das questões aí pode aparecer lá similar, né? Dessa forma similar. Então, o ataque à negação de serviço por SymFlood é um tipo de ataque à negação de serviço, Denial of Service, que visa sobrecarregar um servidor com solicitações de conexões TCP, né? Por que ele não faz sobre o DP? Porque o DP não tem o processo de estabelecimento de conexão. Então, por isso que eu estou falando, existem várias formas de negação de serviço. Essa é uma delas, né? Então, a gente está falando aqui de um tipo de ataque que se aproveita de uma falha do processo de estabelecimento de conexão, tá? Então, incompletas, por que incompleta? Vou já explicar pela figura, né? Consumindo seus recursos e tornando indisponíveis para usuários legítimos, né? Visa atacar a disponibilidade. Então, como é que funciona? Eu tenho um atacante que começa o processo de estabelecimento de conexão. Só que, diferentemente de um usuário benigno, né? Um usuário legítimo, ele tenta estabelecer várias conexões ao mesmo tempo, né? O processo de estabelecimento de conexão, aqui um breve resumo, consiste em mandar uma flag SYN, né? Para poder estabelecer a conexão, daí até o nome, né? SymFlood, né? Que é inundação pela flag SYN, né? Em tradução livre quer dizer isso, inundação de SYN. E quando o processo de estabelecimento é legítimo, tá? Então ele manda uma flag SYN, espera o servidor responder com SYN mais ACK, né, ou EC, como você queira chamar, né? Por fim, ele devolve a flag EC, né? Funciona desse jeito. Por isso que o nome é Three-Way Handshake, né? Que é o procedimento de estabelecimento em 3 vias, tá? Aí o que acontece? Ele manda N conexões sim, o servidor, obviamente, achando que se trata de um processo de estabelecimento de conexão legítimo, ele responde cada uma delas. Aí aqui ele se aproveita da falha, né? Ele fica esperando essa flag ACK que deveria voltar para sempre, né? E isso consome recursos do servidor, né? Fazendo com que ele falhe, trave e fique indisponível, por exemplo, a uma pessoa benigna, né? Que um visitante, né? Que ele está tentando realmente fazer uso, né? É legítimo o acesso dele e as conexões foram esgotadas, né? Pelo cara aqui, pelo atacante, né? Um ataque bem conhecido da literatura, o ataque de negação de serviço por SymFlood, por inundação de SYN. Beleza, tem como se proteger? Tem. Em Linux, claro, né? Tem sim. Vamos falar disso aqui agora. Então vamos falar de uma das abordagens, né? Uma abordagem inclusive bem simples para você mitigar o ataque SymFlood, que consiste em apenas você habilitar uma proteção que o próprio kernel Linux já traz, né? A gente vai falar dela aqui. Então, existe uma abordagem principal para mitigar ataques de SymFlood, que vamos falar disso aí agora, habilitar os SymCookies, né? Que é um procedimento onde você, ao invés de esgotar recursos de memória do computador, você joga essa responsabilidade para o próprio kernel, que vai tratar isso de maneira melhor, tá? Então, o SymCookie é um mecanismo que ajuda a reduzir o impacto de ataques SymFlood ao armazenar informações sobre a conexão em um estado de SYN no kernel, certo? Então a parada é essa daqui, joga para o kernel ao invés da memória do servidor, né? Então esse tipo de solução, ela envolve uma coisa que está feita no kernel do Linux. Então é mais ou menos o seguinte, as informações sobre a conexão, elas não vão para a memória e vão para uma função que o próprio kernel tem. A gente tem como habilitar isso aí. Isso libera a memória do servidor, impedindo que ele se esgote,
claro, né? Já que a memória vai crescendo até que uma hora ela vai estourar, né? E torna mais difícil para um atacante sobrecarregar o sistema. É infalível? Não, não é infalível. Ainda é possível, né? Principalmente de forma distribuída. Acredito que o ataque simples de negação de serviço se influde com esse mecanismo aí seja inabilitado. Mas quando você tem uma negação de serviço distribuída, aí você tem um passo um pouco mais complicado, tá? Deixa aí nos comentários aí se vocês querem que eu fale da negação de serviço distribuída, né? O DDoS. Vamos lá, como é que a gente habilita o Syncook? A gente vai dar esse comando aí, e aqui eu vou deixar uma dica para vocês, né? Esse comando aqui é um comando da pasta proc, né? Tem vídeo no canal lá da série Linux para iniciante explicando para que serve a pasta proc, né? Então a gente tem um diretório proc, sysnet, pv4 e você bota 1 dentro desse arquivo aqui, ó. Eco 1 quer dizer escreva 1 dentro desse arquivo aqui. O que isso quer dizer? Ative. 1 em Linux é ativar. Então ative essa função do kernel, que é a função TCP Syncook. Então agora eu estou dizendo o seguinte, quem vai cuidar de armazenar informações sobre a flag syn é o kernel, né? Então nessa hora eu jogo a responsabilidade para o kernel e o kernel já tem um tratamento mais aprimorado do que o sistema operacional sozinho, né? Então vamos lá, vamos fazer isso aí, né? Vamos fazer essa parada aqui agora. Era o último slide, eu estou conectado aqui na minha máquina virtual, né? E como eu falei para vocês, o interessante aqui é que você tenha uma boa prática de ter um script de firewall para o seu servidor, né? Então, tem vídeos aí de iptables no canal, mas eu vou falar um pouco mais de iptables aqui ainda nesse vídeo, de modo que você ainda se interesse a estudar iptables. Tem uma série de iptables aí embaixo, tá, gente? Então, eu tenho aqui um script de firewall. Eu gosto de salvar dentro desse diretório aqui, nada impede que você coloque em outro lugar, né? O SR local bin, esse diretório é onde você coloca os binários do usuário, né? Então eu gosto de salvar aí, mas você pode colocar em qualquer lugar, né? Dentro de etc, dentro de var, onde você quiser. Eu gosto de colocar aí o SR local bin e gosto de chamar o script de fire, de fire.sh, tá? Coisa minha, tá? Então vamos lá. Estamos aqui de frente de um shell script, olha aí, né? Chegamos no shell script. Então a gente tem aqui o shell script, onde na primeira linha a gente já conhece bem, né? Que é para dizer quem é o interpretador de comando desse script, é o bash. Então esse script foi feito para bash, tá? A gente tem aqui as regras iptables, essa primeira limpa a tabela, né? Limpa a tabela filter completamente, né? iptables-f dá um clear na tabela filter e o iptable se baseia nisso, né? Em você construir uma tabela e sempre que você fizer alguma modificação, você limpa ela e carrega ela de novo, né? E aqui eu estou limpando a tabela NAT, mesmo não estando usando ela aqui. Não tem nada de tabela NAT nesse script, tá? Essa regra aí, inclusive, está à toa aí. Mas não vai atrapalhar e nem vai ajudar. Então aqui eu limpo a tabela filter, aqui eu limpo a tabela NAT, né? E aqui eu começo de verdade as funções de firewall, né? Se a sua máquina está publicada na internet, eu aconselho fortemente que você, a princípio, coloque a política padrão da cadeia input, que é isso. A política padrão da cadeia input se refere às regras de quando o destino é o seu servidor. Ou seja, quando os pacotes chegam na sua máquina, dão entrada na sua máquina. Isso é a cadeia input da tabela filter. E eu aconselho fortemente que você deixe ela com a política padrão drop ou então reject, né? Eu botei drop aí, mas existe uma diferença, né? O reject ele responde com a negação e o drop simplesmente ignora, tá? Então, tanto faz, qualquer uma das duas vai funcionar do mesmo jeito aí, tá? Só que o reject, o cara que está tentando estabelecer conexão, vai receber uma resposta de imediato ali, rejeitou, e o drop vai ignorar. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, o que não se encaixar nas regras do meu firewall, eu vou ignorar, né? Já que o firewall trabalha com regras. Mais uma vez, aconselho que vocês vejam um vídeo de iptables aí do canal. Então, aí o que eu tenho aqui? Eu tenho a permissão, né, da tabela input para o loopback. Para quê? Para que os processos da própria máquina consigam se comunicar. Senão, se eu não deixar essa regra aí, os próprios processos da máquina vão ter dificuldade de se comunicar, já que eles dão input nele mesmo, né? É incrível, mas tem rede dentro da máquina e existem processos que rodam da máquina para máquina. Então esse loopback, esse law aí é de loopback, é o famoso localhost. Aí eu estou permitindo as comunicações localhost, né? Beleza, então tá aqui os pulos do gato aqui embaixo, ó. Então aqui, já que eu estou trabalhando com o input do tipo drop, eu tenho que dizer o que vai ser permitido, já que o que eu não permitir vai ser negado por padrão e é assim que funciona a política padrão.
né? O que eu não permitir já é negado, né? Eu gosto de trabalhar assim para me sentir mais seguro em máquinas publicadas na internet. Então aqui eu tenho comentários, né? Jogo da velha comentário. Aqui, por exemplo, ó, eu limito o SSH para ter apenas 100 conexões. Podia ser até menos, né, nesse caso do SSH. Como é que eu funciono? Ó? iptables, chamando aqui o iptables para trabalhar com o firewall, né? Incluindo uma regra no início da cadeia input, quando o protocolo for TCP e a porta de destino for 22, SSH. Isso é SSH. SSH funciona na porta 22, a não ser que você tenha modificado a porta originária, né? Aí aqui está o pulo do gato de você não ter negação de serviço. Aqui eu carrego o módulo limite do iptables, dizendo que eu aceito só 100 conexões por segundo. Mais que isso eu rejeito, porque vai estar fora dessa regra, entende? E a política padrão é negar, é drop. Então aqui eu não vou ter mais do que 100 conexões de SSH simultânea. Eu tenho aqui um servidor web, inclusive de aulas anteriores, né? Aquela aula lá que a gente fez, o servidor HTTPS, que eu limito também as conexões, olha só. Firewall inclui na tabela na cadeia input da tabela filter, quando o protocolo for TCP e a porta for 443. TCP 443 é o HTTPS, não é isso? Então, o que eu faço? Eu limito a 1000 conexões por segundo, né? Note que isso aí pode variar de servidor para servidor. Você tem que mesmo que sentir qual é o nível interessante para o seu servidor. Eu acho que 1000 conexões por segundo é um número bem aceitável, né, para um servidor web. Aí o que eu faço? Accept. Aceitável, mas você teste aí, tá? Se é suficiente para você. Começar a negar a conexão, você vai e aumenta de acordo com os recursos computacionais do teu servidor. Aí aqui está o lance da linha de hoje, ó. Da linha de hoje, né? Do SymFlood. Como é que eu faço? Olha que simples, cara. Eu coloco aí uma linha escrevendo um dentro desse arquivo aqui, de modo que eu ative aquela proteção Sympux do kernel. Fazendo isso aí, beleza. Bom, o que eu faço? Saio salvando e executo esse script de firewall aqui, ó. Vou colar aqui, pronto. Note que não deu erro. Eu posso até ver a tabela, né? iptables -L maiúsculo, eu listo a tabela filter e eu vejo aquelas regras que eu botei aqui, ó. Aceitar tudo para tudo é o loopback, tá? Não pensa que ele está aceitando tudo para qualquer um, não. Aí aqui eu tenho aqui, aceitar TCP de qualquer lugar, para qualquer lugar, com um limite de 100 por segundo para a porta do SSH, tá vendo? Ele identifica aqui, ó, SSH. A mesma coisa, ó, aceitar protocolo TCP de qualquer lugar para qualquer lugar, quando a porta for HTTPS limitada a uma média de 1000 por segundo, certo? Então, a gente tem aqui essas regras. Observe que eu não tenho nada no forward, mas a gente pode ter. Se essa máquina fosse um firewall, eu ia trabalhar a cadeia forward, certo? Ia trabalhar a cadeia forward. Beleza? Isso aqui é o suficiente para você se proteger de ataques de negação de serviço. Vou deixar o script aqui na tela para a gente dar uma olhada, mas eu vou disponibilizar aqui embaixo também, na descrição do vídeo, esse script aí para quem quiser reproduzir na casa, no trabalho, se você botar isso aí e vá ajustando os serviços de acordo com o que a sua máquina tem, tá? Não vai copiar ipsiliteres aí não e colocar lá, que se tiver algum serviço diferente do SSH e do HTTPS, ele não vai funcionar. Você tem que colocar ali a linha que habilita o serviço da sua máquina. Beleza, gente? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Então a gente viu aí o que é um ataque de negação de serviço. Falamos como é que funciona um ataque de negação de serviço por SymFlood, né? Vimos aí uma forma de se proteger desse ataque, habilitando os Syncookies aí no kernel, né? Também vimos aí, ainda de bônus, né? Como é que faz para limitar conexões, para habilitar alguns tipos de serviço e assim não sofrer negação de serviço naqueles serviços lá, né? Então o SSH, o HTTPS, tem no script aí, tá? E estamos terminando o vídeo, mas eu peço mais uma vez, se você não deixou o like lá no comecinho, deixa agora aí, cara. Deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa um comentário. Nós estamos trazendo esses conteúdos aí aos sábados e eu sei que vocês gostam bastante, tá? A gente se vê certamente no próximo vídeo, galera. Um abraço, até a próxima!